dois tipos. Eu não estava lá. Eu não estava lá. Eu não estava lendo. Não estava. Sonho. A prisão na rede. A prisão na rede. O vão debater-se. A andada. A longa andada. O pau de arara. O salão de duas portas. De entrada uma. A outra da impossível torna viagem. O caminho sempre. Desembocava esta num embarcadouro por onde, arrastando as correntes e vendo ao mar lançado o que nos sobrava de dignidade, adentrávamos o tombeiro. Sim, lá estava eu. E você quer saber o que aconteceu depois? Entramos num canoão. Era imensamente maior do que as canoas com que pescávamos no grande lago à frente de nossa vila. Estávamos agora acorrentados uns aos outros, deitados no ventre dessa desmedida canoa. Lá acima, sobre nossos corpos, elas unia com o vento passando pelos enormes panos presos a árvores sem folhas, sem raízes, como nos haviam transformado naquela jornada. No escuro porão, sentíamos jogar como nossas canoas jamais fizeram. E indistintamente, homens, mulheres e crianças choravam, vomitavam, urinavam-se e sentiam fezes escapando, ruidosas ou silenciosamente, por incontrolados esfíncteres. Recordo-me, raras eram as disputas entre os moradores de nossa vila e com tribos das imediações. A venda de desafetos para os homens sem pele, para que os levassem para sempre, além da lagoa sem fim, era algo de que apenas ouvíamos falar. O conselho de anciões era muito equilibrado. Assim, mesmo aqueles que ofendiam a comunidade, violando as regras estabelecidas, tinham inúmeras oportunidades de se regenerarem. Sabíamos de outras vilas onde os chefes dobravam os anciões e entregavam seus filhos, irmãos e irmãs, aos sem pele ou a seus representantes. Depois de muitos dias e noites de viagem, consegui identificar um homem que falava como eu. Gina Lacunani? Como te chamas? Perguntei, sussurrando. Com alegria, ouvi pouco mais do que um murmúrio. Gina Langu ni Omenge? Me chamo Omenge. E informei. Gina Langu ni Missoi? Me chamo Missoi. Voltando de uma das poucas vezes em que fomos levados ao convés do navio, a fim de sermos lavados, fixaram minhas cadeias as desse irmão. Quando a primeira oportunidade surgiu, começamos a desenrolar um novelo de conversas sussurradas, entrecortadas, soluçadas, assustadas. Sobrepesava opressivo, onipresente, o pavor por nossos algozes. Havíamos visto a crueldade se abater sobre uns poucos que necessitaram falar com um vizinho ou familiar, naquele porão de miséria humana. Mas nossa comunicação era o único veículo remanescente de ligação com o mundo que de nós cruelmente se afastava. Assim, qual animal de nossa selva, tínhamos de afrontar o predador, ainda que com subterfúgios, mesmo com riscos terríveis. Omeng, morador de uma vila distante da que nasci, era filho de chefe tribal, homem respeitado por sua linhagem familiar e também por sua capacidade empreendedora. Plantava uma grande quantidade de pimentas e de raízes, como inhame, mandioca e batata doce, que se consumiam nos limites do povoado. Não havia ali a mais remota ideia de comércio externo. Omeng contou-me sobre os sacos e sacos de búzios que seu pai acumulava, sem nunca pensar na hipótese de trocá-los por outros bens de valor. Em nações próximas, muito menos de emprestá-los a vizinhos, onerando-os com inimagináveis ganhos desse capital. Um conceito estranho que eu viria a conhecer no
recebera como herança de seus antigos, e ele mesmo aprimorara, alguma técnica que tornavam o milho mais resistente a doenças e a raízes mais graúdas. Sabia bem como conservar por mais tempo que seus vizinhos o produto de sua safra. Conhecia assim, por legado, a terra e a importância de saber extrair vida de suas entranhas. Para onde quer que fosse, num casamento entre filhos e chefes, não iria de mãos vazias. Tinha essa herança. De minha parte, falei muito sobre as ações comunitárias que empreendia meu pai. Ele mais importante do que o de Omeng, pois era um chefe de chefes de nosso pequeno reino. Minha vila natal era uma comunidade una. Búzios conhecíamos de ouvir falar, mas era algo fora de nossa concepção de sociedade. Compartilhávamos de tudo, da morada à comida. Tanto trabalhávamos unidos, fecundando a terra, quanto armazenávamos felizes o que ela nos devolvia em alimentos, ou chorávamos solidários, inspirados por nossos guias espirituais, quando as chuvas não vinham e a comida escasseava. A grande canoa continuava a sua marcha. Muitos que haviam começado a jornada agora encontravam-se sepultados na lagoa infinda. Deixaram para trás seus ancestrais, suas famílias e, em muitos casos, sua descendência. Eram agora, no túmulo da água, uns desonrados simbólica e ritualmente. Passamos então a experimentar uma sensação absolutamente misteriosa. Era incompreensível que nossas carnes, permeáveis, sentiam deixando que aquela impressão atingisse a nossos ossos. Tremíamos especialmente nas pernas e nos braços. De parecido com a horrível novidade, era a lembrança de uns poucos dias de febre que eu havia sofrido. Me agitava todo, os dentes tiritavam, friccionando-se uns contra os outros, e o corpo expelia um suor frio. Sim, nossos corpos suportavam o frio pela primeira vez, sem que estivéssemos com malária. No navio, seres começaram a enrijecer e morrer por causa daquele terrível evento. O grande lago e os sofrimentos que nos acarretou ficaram para trás. Omeng e eu sobrevivemos. E tão raro quanto isso, sobreviver à travessia, quem negociou parte da carga que representávamos, adquiriu-nos os dois da mesma etnia. Estávamos agora no que chamavam de charqueada. Era algo quase indescritível. Criar o gado, comprá-lo nas vizinhanças ou em locais distantes. Depois, o carnear brutal dos animais, aprontando-se suas carnes para a salga. A disposição dos restos do abate, o trabalho em meio à decomposição, com o cheiro inimaginavelmente fétido e a presença dos sempre mais ousados abutres. O trabalho cumpria um ciclo de dia e noite, com chuva e sol, um inimigo terrível, o frio. No verão, a vida passava em meio a nuvens de moscas de dia, legiões de mosquitos à noite, e constantemente o cheiro pestilento magnificado. Omeng e eu viramos tropeiros. Ambos tínhamos especial habilidade no trato e no manuseio de cavalos. Assim que nos apartaram dos trabalhos escravos na salga, e passamos a percorrer ginetes longas distâncias conduzindo gado para o abate, ou para o pasto, nas incontáveis sesmarias daquele amigo da corte, dono da charqueada. Nossa experiência agrícola não tivera qualquer uso. Estávamos, certa feita, no porto fluvial próximo à charqueada, onde havia sido embarcada uma partida de charque. Era um rio. Assim mesmo, olhamos com saudade para as águas escuras. Eu imaginei que, de alguma forma, por ali seria possível chegar à terra perdida. Em poucos anos, nos tornamos negros de confiança dos ambos. Íamos e voltávamos de longas ausências, com os animais sempre em boas condições. Tínhamos acesso até ao escritório da charqueada.
onde livros faziam os registros comerciais. E foi aí que conheci bancos, juros e dívidas. Coisa esta, aliás, que não preocupava aos meus amos. Eles confiavam cegamente no banco, para onde ia todo o caudal do dinheiro que fluía a seu favor. Conheci também filhos dos donos e grandes gerentes, muitos dos quais haviam estudado na França, e eram objeto de discreta chacota de empregados brancos. Foi uma dessas viagens que eu liderava que conhecemos um negro chamado Chico Diabo. Voltamos a nos encontrar outras vezes, até que num bivac, sob um capão de eucaliptos, ele foi incisivo. Bissói, meu amigo, o que vosmecê acha da gente, com o homem, desaparecer com o gado e marchar na direção de minhas terras, longe, lá para o norte? Não aceitei, não. Tampouco aceitou o Mengue, mas não pudemos resistir. Fomos, com o gado, levados contra a nossa vontade para o norte. Passou-se uma vida inteira, nunca mais ouvimos falar em charqueado. O cheiro pútrido, entretanto, jamais saiu de nossos pulmões, mesmo quando respirávamos ar puro, o dos dias secos de outono e primavera, ao longo dos canteiros, onde agora plantávamos nossos alimentos e, especialmente, muita cana-de-açúcar. O Mengue, seguindo o exemplo de seu pai, era um exímio agricultor e negociava nossas safras. Ao invés de búzios, armazenava o dinheiro em casa. Nunca confiou no empírico banco, na pessoa de um certo usurário morador da cidade. Eu também, engajado em manter a tradição de meu pai, me empenhava em socializar com esse ambiente, compartilhar de tudo. O Mengue, porém, era um freio à minha ação. Mas quem sou eu, afinal? Ah, sim, Bissói é meu avô. O Mengue, meu tio-avô. Com as economias do velho Mengue, seus descendentes têm uma boa quantidade de terras, e este ano um bisneto dele forma-se em agronomia, o primeiro desde a África a entrar numa faculdade. Meus irmãos e alguns filhos, tenho muitos filhos, espalharam-se em minifúndios, de onde obtêm e retiram os meios de subsistência apenas. Outros migraram para a capital, têm de tudo: músicos, futebolistas, funcionários públicos, empregados do comércio e serviçais, auxiliares de abigeatários e de contrabandistas. Bem, quase tudo. Nenhum capitalista. Os velhos? Ah, sim, foram uma notável mostra de vida. Eu conheço algumas frases em Suahili que eles me ensinaram. Já bem velhos brigaram os dois. Um queria me batizar como Kip Lagat, mas acabei sendo simplesmente João. Um deslumbrado com o tom azulado dos montes da Serra do Mar, contra os quais cresce o pequeno e ondulante ao vento rio de cana-de-açúcar, dos homens, mas que sonham um reencontro com o verde do Vale do Rio. Abril 2012.